Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 6 de outubro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa neste conflito da Ucrânia e a Rússia, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar com uma declaração por parte de Zelensky, que surgiu após o ataque ontem dos russos contra todo o território da Ucrânia utilizando drones e mísseis, e segundo o que sabemos, muitas estações de energia foram atingidas neste ataque, deixando várias cidades sem eletricidade. E o Zelensky, durante hoje, referiu que o mundo não teve nenhuma reação depois deste ataque por parte da Rússia, e portanto ele referiu que Putin está a rir-se do Ocidente porque realmente a Rússia não recebeu nenhuma resposta forte. E portanto vemos que, segundo estas declarações de Zelensky, a Ucrânia está cada vez mais a ser deixada de lado por parte dos países europeus e por parte dos Estados Unidos da América. E contudo, ainda durante o dia de hoje tivemos um ataque efetuado pela Rússia, também mais uma vez com drones do tipo Geran, a vários centros de energia ucranianos. Por exemplo, temos aqui um registado na cidade de Ichnia e tivemos aqui um vídeo gravado por um cidadão nesta cidade. Também tivemos ataques registados aqui na zona de Kiev, mais precisamente na região de Kalinivka, onde podemos ver, por exemplo, aqui um drone russo Geran a sobrevoar esta cidade e depois já atingir o seu alvo num destes vídeos. Mas também alguns alvos foram atacados aqui mais ao sul, na cidade de Odessa, e aqui também foram atacados objetos relacionados à energia. E neste caso tivemos um depósito de petróleo a ser atacado pelos russos. Contudo, os ucranianos responderam a este ataque por parte da Rússia e também atacaram alguns pontos relacionados à energia pertencentes à Rússia. E, por exemplo, aqui na região da Crimeia tivemos um ataque registado por parte dos ucranianos que atingiu um depósito de petróleo, mas também tivemos outro ataque que atingiu aqui uma estação de energia, uma estação de eletricidade. Além disso, mais ao norte, os ucranianos começaram a utilizar mísseis e sistemas do tipo HIMARS. Por exemplo, aqui na cidade de Bryansk tivemos um ataque ucraniano registado mais uma vez contra uma estação de energia, deixando aqui os habitantes desta cidade sem eletricidade, e para isso os ucranianos, como já referi, utilizaram os sistemas HIMARS. E por exemplo, tivemos aqui algumas imagens da cidade de Kharkiv, e destas imagens que os cidadãos ucranianos gravaram, podemos ver como os ucranianos estavam aqui a lançar mísseis do tipo HIMARS e, portanto, depois, muito provavelmente, os russos conseguiram descobrir a posição deste HIMARS e atacaram esta posição com vários drones do tipo Geran. Mas para já não temos a confirmação que se de facto este ataque tratou-se contra este sistema de HIMARS, porque eu vou relembrar que durante o dia de ontem tivemos um vídeo lançado por parte da Rússia, por parte das forças russas, a mostrar como eles conseguiram descobrir um sistema de lançamento do tipo HIMARS. E portanto vemos aqui este sistema que depois foi observado pelo drone de reconhecimento e depois este alvo foi atacado por um míssil do tipo Iskander, que é um míssil balístico. E depois deste ataque vemos que o sistema ficou completamente destruído, incluindo toda a tripulação. E portanto a Ucrânia tem trazido cada vez mais sistemas destes aqui para a linha da frente, mais próximo da linha da frente, e é com estes sistemas que a Ucrânia vai atacar agora as infraestruturas relacionadas à energia já no território da Rússia. E por exemplo aqui em Belgorod tivemos um blackout e portanto os cidadãos ficaram sem eletricidade durante a noite de hoje, e este ataque decorreu mais uma vez com mísseis do tipo HIMARS. Primeiro, os ucranianos lançaram dezenas de drones e, segundo as forças de defesa antiaérea russas, os russos conseguiram abater estes drones com a defesa antiaérea. Contudo, esta defesa ficou exausta e só depois é que os ucranianos lançaram estes mísseis. Mas vemos aqui uma grande vulnerabilidade dos ucranianos ao utilizar estes mísseis do tipo HIMARS, que agora eles estão focados em destruir as infraestruturas relacionadas à energia, tal como a Rússia fez na Ucrânia. Vamos agora discutir a situação em torno da linha da frente e vamos começar pela ofensiva por parte dos russos na direção de Zaporizhia. E até na própria cidade de Zaporizhia tivemos vários ataques por parte dos russos registados aqui a alvos militares, e segundo as fontes tratavam-se pontos de acumulação ou depósito de vários tipos de armas e de armamento.
Mas aqui no terreno, na direção de Zaporizhzhia, tivemos várias fontes a indicar que os russos entraram já no centro da cidade de Poltavka. Para já estes relatos não são confirmados por vídeos ou por imagens, mas tivemos fontes neutras a confirmar estes avanços por parte da Rússia, mas também fontes pró-russas, mas também tivemos fontes pró-ucranianas, incluindo a fonte Deep State, a referir alguns avanços dos russos mais na porção ao norte. Portanto, nós vemos que os russos já estão a avançar aqui na direção da cidade de Poltavka em duas direções, uma aqui mais para o norte e outra aqui mais para o sul. E segundo algumas fontes, de facto os russos já conseguiram cortar esta cidade em duas. Mas, mais uma vez, para já sem confirmação visual disto. Aqui da cidade de Uspeniivka também tivemos relatos de avanços por parte das forças russas, na porção mais ao sul, e os russos continuam a atacar os pontos de concentração de forças ucranianas nesta cidade com bombas aéreas guiadas. Portanto, nós vemos que os russos vão intensificando dia após dia os ataques contra estas cidades. E esta ofensiva por parte dos russos é bastante importante, porque caso os ucranianos não consigam defender as suas posições e os russos consigam conquistar estes territórios todos, os russos vão ter um caminho aberto para cortar a principal via logística dos ucranianos em direção à cidade de Guliai-Polya. E esta estrada precisamente passa aqui pela aldeia de Dobropilha. E eu vou relembrar que a cidade de Guliai-Polya é uma autêntica fortificação dos ucranianos que nunca foi conquistada pelos russos e, portanto, os russos têm de desenvolver aqui maneiras diferentes de conseguir avançar contra esta, porque de frente já vimos que não vai dar para conquistá-la e é por isso que os russos agora nem tentam avançar contra esta cidade aqui pelo sul. Porque isto vai levar a perdas próximas dos 100%. Vamos continuando. E relativamente a estes ataques por parte da Rússia mais ao sul e a estes avanços, os ucranianos já estão a perceber que a situação está a ficar bastante crítica e difícil e, portanto, têm realizado nos últimos dias vários contra-ataques aqui aos russos na porção mais ao norte. E os russos, obviamente, estão a ver estes movimentos por parte dos ucranianos e sempre que veem alguma concentração, algum movimento destas forças, como por exemplo em veículos, eles são logo atacados pelos drones russos, mas também por alguns sistemas de artilharia. E por exemplo aqui podemos ver a destruição de vários veículos blindados pertencentes às forças ucranianas. Além disso, mais ao norte tivemos registro de ataques com bombas do tipo FAB, aqui a pontos de concentração das forças ucranianas. Quando os ucranianos estavam a preparar mais ataques contra os russos aqui ao norte. Vamos continuar. Aqui da direção de Novopavlivka não tivemos nada de especial, mas aqui em Pokrovsk tivemos alguns desenvolvimentos interessantes mais ali na porção ao norte. Contudo, mais para sul não tivemos nada de novo e para já a situação está estável, com algumas fontes referindo alguns avanços por parte dos russos nesta área acinzento toda. Mas para já não temos este mapa pintado a favor dos russos porque não tivemos nenhuma prova visual que de facto os russos conquistaram estes territórios. Já aqui mais na porção ao sul, temos várias fontes a referir que os russos conseguiram conquistar totalmente este aglomeramento de prédios e de edifícios bastante altos, que é um ponto bastante importante. E portanto, se os russos de facto conseguiram conquistar esta porção da cidade de Pokrovsk, significa que o caminho para avançar mais a fundo nesta cidade pela porção mais a leste está completamente aberto. E agora vamos aqui ao norte de Pokrovsk, neste flanco onde temos os desenvolvimentos mais interessantes. E eu vou recuar o mapa um dia atrás, e durante o dia de ontem recebemos aqui várias provas de que os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar mais posições pertencentes às forças de defesa ucranianas. Por exemplo, esta era a situação de sábado, e tínhamos a confirmação visual que de facto os ucranianos controlavam de uma maneira forte a aldeia de Novoshachove, e também controlavam esta porção do mapa aqui mais a leste. Contudo, durante o dia de ontem recebemos vídeos que provam que os russos de facto efetuaram contra-ataques a partir aqui da aldeia de Bolkievka e conseguiram conquistar esta porção do terreno toda. Por exemplo, aqui em Novotoretsky tivemos um vídeo gravado pelos soldados ucranianos a mostrar ataques efetuados às forças russas naquela precisa localização do mapa e, portanto, isto prova que de facto os russos conseguiram conquistar esta aldeia. Contudo, mais a norte, depois de algumas fontes terem referido avanços por parte das forças russas
incluindo fontes neutras, tivemos de facto a confirmação que as forças russas tiveram este sucesso aqui. E esta confirmação vem-nos por parte de um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados aos soldados russos nesta precisa localização do mapa. E portanto não temos dúvidas que de facto os russos continuam a pressionar os ucranianos e têm vindo a recuperar o terreno. Já nesta porção mais a oeste, também tivemos a confirmação de avanços por parte das forças russas e esta confirmação vem-nos mais uma vez de um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às forças russas naquela precisa localização do mapa. Portanto, estes vídeos apenas comprovam que de facto os russos conseguiram efetuar contra-ataques e tiveram sucesso aqui mais ao norte da aldeia de Novochakhave. E o que os russos estão a tentar fazer neste momento é semi-encercar aqui pelo oeste as forças ucranianas que neste momento encontram-se nesta porção do mapa. Já o sucesso dos russos mais aqui ao sul pode ser explicado pelo facto de que já alguns dias atrás tivemos relatos de várias fontes a referir ataques por parte da Rússia em direção à estrada que passa aqui, esta precisa estrada, e temos algumas fontes a referir que de facto os russos conseguiram tomar o controlo de certas porções desta estrada e por isso deixaram os ucranianos aqui ao sul sem suprimento. E isto permitiu aos russos efetuar contra-ataques com sucesso e recuperar algumas das posições perdidas. Portanto, nós vemos claramente que as forças ucranianas neste flanco de Pokrovsk perderam completamente a sua iniciativa e muito provavelmente já não vão conseguir restaurar as posições que os russos ocuparam. Vamos avançar. Aqui da direção de Konstantinivka não tivemos nada de especial, apenas ataques por parte dos russos registados por alguns pontos aqui do mapa, mas para já sem nenhum avanço confirmado no mapa. Aqui da direção de Siversk também tivemos alguns desenvolvimentos importantes. Por exemplo, durante o dia de hoje, o Ministério de Defesa da Rússia confirmou que de facto as forças russas conquistaram totalmente a aldeia de Kuzminivka e portanto nós pintámos o mapa a favor das forças russas, mas vamos aguardar pelas bandeiras erguidas pelos soldados russos, porque eles costumam publicar estes vídeos logo após o Ministério da Defesa da Rússia confirmar alguma conquista por parte deles. Aqui já em Siversk tivemos apenas ataques registados por parte das forças russas, já dentro desta cidade, com artilharia, com drones e com todo o tipo de armas que os russos possuem, mas para já sem nenhum desenvolvimento no mapa. E aqui da direção de Yampel temos várias atualizações. Primeiro fizemos aqui um ajuste no mapa a favor das forças ucranianas, porque tivemos de facto a certeza disso, que de facto os ucranianos controlam esta porção do mapa com base num vídeo publicado pelos russos, a mostrar ataques efetuados aqui aos veículos ucranianos, veículos armados ucranianos, e isto só mostra que de facto os russos estão a pressionar pelo norte, para tentar conquistar totalmente a aldeia de Yampel e, do outro lado, os ucranianos estão a tentar parar os russos, efetuando alguns contra-ataques vindo precisamente por esta estrada aqui. E é facto que no vídeo que eu mostrei há pouco, alguns dos ataques de drones por parte da Rússia deram-se precisamente ao longo desta estrada. E, por exemplo, temos aqui mais ataques russos registados contra os veículos ucranianos. E para o dia de hoje temos esta situação no terreno e no mapa. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui diariamente, por favor, considerem em se tornar membros do canal. Eu também relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.